Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou preferir continuar aqui na correção dos exercícios através dos vídeos, porque eu percebo que para nós adiantarmos, né? Andarmos é melhor e para a compreensão de vocês também. Qualquer dúvida, você pode postar lá no grupo que eu vou mediar a atividade, vou mediar a dúvida e tentar retirar a dúvida de vocês, certo? Nós precisamos seguir, nós temos um prazo para poder cumprir com o nosso módulo, né, que já se percebe aí que já está chegando um pouco ao final, até quem sabe aí, né, no nosso retorno, nas nossas aulas presenciais, saberá Jesus, né, quando é que isso vai se dar, certo? Então, pegue o seu módulo aí, na página 41, vocês ficaram de responder algumas atividades, eu vou fazer a correção e a explicação. Então, não é só importante que você responda às atividades, como é necessário também que você compreenda cada questão, que você compreenda cada conteúdo, porque não é só responder às atividades, é compreender e entender os assuntos, certo? Então, vamos lá. Pegue na página 41, onde nós temos aí o manuscrito, né, encontrado numa garrafa de Allan Poe. Então, esse manuscrito, né, é um texto também narrativo, é um relato, um texto narrativo, né? Um relato pessoal e aí narrado, né, por ser algo real, vivido por este autor, ele vai trazer para nós algumas características diferentes do primeiro relato que a gente viu de Amir Klink. Então, observe que neste outro texto que vocês leram, o autor ele envolve a emoção. O autor ele coloca a emoção dentro do seu texto. Ele não só expressa aquilo que ele viveu ou que o autor está vivendo, mas ele traz para dentro do texto um pouco de emoção. Então, vamos lá. Pegue aí, como eu disse para vocês, na página 41 e vamos ver. Aí a gente tem um texto, né, um manuscrito de Allan Poe. Allan Poe é um romancista, ele é americano, né, nasceu em Boston, nos Estados Unidos. É um crítico literário também. O que quer dizer isso? Ele não só escreve, como ele critica algumas obras, né, criticava aí algumas obras literárias. Existem alguns registros seus da crítica literária. Então, aqui, o texto de Edgar Allan Poe, escrito no século XIX, o uso de comparações era característico do mundo como dos textos de ficção dessa época. Por meio delas, buscava-se provocar mais emoção no leitor. Então, observe que há um uso de comparação aí, nos textos daquela época, do século XIX, e aí provocava no leitor algumas emoções. Então, a intenção não era só escrever, mas tocar nos sentimentos de quem lia, tocar nos sentimentos dos leitores, fazer com que os leitores se emocionassem, entrassem para dentro das histórias. Então, releia. Tudo em volta do navio é negro, como as trevas da noite eterna, em meio a um caos de água em espuma, mas a cerca de uma légua. Em cada lado do navio podem-se ver indistintamente, a intervalos, estupendas montanhas de gelo que se erguem, qual torres para o céu desolado, como se fossem as muralhas do universo. Se vocês notarem, né, a diferença do texto de Allan Poe para o relato de Amir Klink, nós vamos perceber que quando a gente estudou os poemas, esse de Allan Poe se parece mais com um poema, né? Se parece mais. Por quê? Por conta das emoções, né? Então, por conta do sentimentalismo que há aqui dentro. Então, que tipo de sensação essas expressões causam no leitor? Como as trevas da noite eterna. Então, não era só dizer que estavam tudo trevo, né? Que era tudo escuro,
mas eram trevas como da noite eterna. Que noite eterna é essa? Do que o autor está falando? Qual torres para o céu desolado. Um céu desolado, será que é um céu? Com certeza um céu sem nuvens, né? Um céu com um sol muito quente, e aí sem nenhum pássaro, sem nada. Então um céu todo desolado, como se fossem as muralhas do universo, né? Então como se todo o universo ali fosse uma muralha envolvendo aquele céu. Então que sensação isso provoca, né? Então aí você pode, são os sentimentos, são as respostas pessoais, mas com certeza pode ser um sentimento, quando a gente fala de trevas, escuro, o que causa em nós? Medo, né? Um sentimento de medo, de terror, e também qual as trevas do céu ensolarado, talvez de uma grandiosidade, por ser o céu muito grande, a escuridão, frio, né, temor, né, tudo isso, tristeza, a própria solidão, tudo isso pode ser sentimentos envolvidos nestes trechos. Se você tivesse de traduzir para leitores de sua idade esse trecho, como faria isso? Então, observe que aqui dá para se entender de que aquele texto ele não era dirigido para pessoas da idade de vocês, para adolescentes, mas para pessoas mais velhas, né, mais adultas, que gostam desse tipo de leitura ou que apreciam esse tipo de leitura. Então, tudo em volta do navio é negro, como uma noite eterna, em meio a uma confusão de águas sem espuma. Isso é sugestão, você pode ter dado outra interpretação, desde que não fuja do sentido. Mas a cerca de 5 quilômetros em cada lado do navio, podem-se ver indistintamente em intervalos montanhas de gelo que se erguem como muros imensos, sem fim. Releia outro trecho. Como eu tinha imaginado uma corrente marítima impele o navio, se é que assim se pode designar adequadamente uma onda que, refugindo e uivando pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul. O que pode significar o termo impele? Tem um acento e não é isso mesmo. Procure deduzir pelo contexto. Se não conseguir, recorra ao dicionário. Então, o que é impelir? Impelir é empurrar, é fazer avançar a força, é atiçar, é lançar. Então, impele o navio, né? A corrente marítima, ela empurrava com força o navio, fazia com que o navio fosse lançado, empurrado aí para frente. Neste trecho, o narrador caracteriza a onda como ser vivo. Transcreva as palavras ou expressões que causam essa impressão. Então, nós temos aí rugindo e uivando, né? Então, rugir é algo de um ser vivo e uivando também é algo de um ser vivo. Então, são características humanas atribuídas aí ao navio. Então, isso a gente chama de quê? De uma personificação, né? Quando se atribui, ou melhor dizendo, uma prosopopeia, atribui características a seres vivos, né? A seres não vivos, coisas de seres vivos. A personificação são de seres humanos a seres não humanos, enquanto de ser vivo, de qualquer ser vivo a um ser não vivo, é uma prosopopeia. Os círculos cada vez se estreitam mais. Estamos mergulhando loucamente nas garras de um redemoinho, em meio ao rugido, bramido e trovejar do oceano e da tempestade. O navio estremece. Oh, meu Deus! Neste trecho, as reticências, nós temos aqui o uso das reticências aqui e aqui. Foram empregadas várias vezes. Que tipo de efeito elas podem causar no leitor? Então, observe que há várias vezes o uso das reticências. A reticências, ela causa interrupção da fala ou da ideia também da continuação de uma fala. Se você tem uma reticência no início de um parágrafo, significa dizer que antes daquele trecho existia-se ali uma continuidade. Pode ser também que não era escrito, mas pode ser de pensamento. Pensava-se aquilo e, de repente, pensava-se uma coisa, quando de repente é interrompido por outro pensamento que é escrito. E se no final significa dizer que aquele pensamento ele foi interrompido
por uma outra fala, por um outro pensamento, por uma outra situação. E aí, as reticências parecem indicar que o narrador personagem sente o perigo fatal cada vez mais próximo, que ela está ofegante, que ele está ofegante com algum esforço, com medo. Então, os círculos cada vez mais estamos mergulhados loucamente nas garrafas de um redemoinho em meio ao rugido. Então, observe que o narrador, ele sente o perigo, interrompe ali, quando foge, né? É como se fosse uma coisa atrás da outra, como se fosse acontecendo uma ação da outra, sem haver ali um tempo, sem haver ali um intervalo, vai acontecendo de modo muito rápido, muito ligeiro. Então, há algumas interrupções intercaladas aqui pela reticência. E aí, nós estamos falando, observe que nós temos aqui a característica do narrador do texto, que é um narrador-personagem. Se trata de um relato, então é um relato pessoal. Então, é um narrador-personagem, ele viveu aquilo. Então, o narrador-personagem, ele é narrado na primeira pessoa, porque ele vive a história. Eu e nós, né? Pode ser tanto eu como em nós. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Então, observe aí que que este texto ele está narrado na primeira pessoa. Aqui nós vimos lá, como vimos na aula anterior, a questão da objetividade e da subjetividade. Então, quando se trata de objetividade, se trata do objeto. Quando nós afirmamos aquilo que é, sem trazer emoções, sem trazer sentimentos, sem trazer, vamos dizer assim, arrodeios a muita coisa, nós acabamos falando aquilo que é, de fato, né? Como vocês viram no vídeo da aula passada. Então, há-se a afirmação do que aconteceu, sem muito arrodeio, sem muito sentimentalismo, sem muito, vamos dizer assim, muitas figuras de linguagens. Então, isso faz com que o seu texto ele seja o que? Objetivo. Enquanto a subjetividade, a gente tem um texto recheado de emoções, recheado de sentimentalismo. Ele provoca isso no leitor. Então, se tem na subjetividade não só a descrição do relato, mas ele é envolvido de emoções, ele é envolvido de sentimentalismo, através das palavras. Aí nós temos o trecho 1, voltei para dentro, que é do texto de Amir Klink, observe bem. Voltei para dentro, miraculosamente pouco ensopado. Com uma toalha preta e felpuda, me enxuguei de roupa e tudo. Casaco, macacão, botas. Minutos depois, uma cachoeira lateral, vinda do norte, bateu na polpa, no meio de uma descida de onda de oeste. O Paraty atravessou, a cozinha subiu, e a mesa de navegação foi para baixo. De toalha em punho, escorreguei até bater na parede oposta. No 2, de Edgar Allan Poe. Tudo em volta do navio é negro, como as trevas da noite eterna. Em meio a um caos de águas, sem espuma, mas a cerca de uma légua em cada lado do navio, podem-se ver indistintamente a intervalos estupendas montanhas de gelo que se erguem qual torres para o céu desolado, como se fossem as muralhas do universo. Então, observe que nós temos 2 trechos aqui. Questão de número A. Letra A. Transcreva nas colunas os adjetivos e as locuções adjetivas empregadas nos trechos de Amir Klink e de Edgar Allan Poe. Então, observe que nós temos aqui adjetivos e locuções adjetivas. Então, o que são os adjetivos? Os adjetivos são expressões, palavras, que dão característica ao substantivo. As locuções adjetivas são 2 ou mais palavras que juntas, elas têm a função de adjetivo. Por isso que chama de locução. Recordem sempre que quando a gente fala de locução, nós temos 2 ou mais expressões ali que vai expressar um sentido. No caso da locução adjetiva, são 2 ou mais palavras
que juntas elas têm valor de substantivo. Então, observe aí, clink, né, no texto de Amir Klink, nós temos ensopado, preta e felpuda, lateral, de onda de oeste, de navegação e oposta. Então, tudo isso são características, né, de um determinado substantivo. Então, quando nós estudamos lá os determinantes do substantivo, então, por exemplo, clink estava ensopado, né? O substantivo é clink enquanto ele estava ensopado. Então, preta e felpuda se trata da toalha aqui. E aí, quando a gente falou das locuções adjetivas, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu me pegar aqui. De onda de oeste. Tá vendo? Tem valor são duas ou mais expressões com valor de adjetivo, por isso uma locução adjetiva. De navegação. Então, aí, nós temos também o de, uma preposição com a palavra navegação, e aí, juntos, formam o que? Uma locução adjetiva, está dando característica. Aí, de poi, negro, da noite eterna. Então, ó, da noite eterna, outra locução adjetiva, de águas sem espuma, do navio, estupendas, de gelo, desolado do universo. Certo? Então, adjetivos e locuções adjetivas, ao serem utilizados em textos, eles podem causar os seguintes efeitos de sentido. Caracterização que não é essencial ao texto, caracterização de elementos que torna mais precisa a ideia expressa por eles, caracterização que imprime mais emoção ao que o texto está expressando. Então, essas locuções adjetivas, ela vai fazer o que? A caracterização dos adjetivos que são utilizados dentro do texto, e aí vai trazer para nós algumas questões, por exemplo, caracteriza algo que não é essencial do texto, e aí traz, então, essa emoção. Então, nós temos, analisando o quadro acima, com qual finalidade relacionadas foram empregados os adjetivos e as locuções adjetivas no texto de Amir Klink e no de Edgar Allan Poe. Então, observe que em cada um dos textos foi utilizado para uma finalidade diferente, né? Então, nós temos no texto de Amir Klink adjetivos e locuções adjetivas, no de Allan Poe também. Só que qual a diferença dos dois? Para que eles foram utilizados, né? Qual é o sentido que eles trazem ao texto? Então, no de Amir Klink, os adjetivos e as locuções adjetivas, elas caracterizam elementos e tornam mais precisa a ideia expressa por ele. Já no de Allan Poe, imprime mais emoção ao que é expresso pelo texto. Então, observe que quando ele diz Klink ensopado, preta e felpuda. Então, é uma emoção? Não. E tem-se uma afirmação de como de fato ele estava. Ele estava ensopado. Preta e felpuda é a característica da toalha. Preta e felpuda. Não há emoção. Ainda que essas características elas são dadas aqui através dos adjetivos à toalha, é para que o leitor ele imagine talvez como seja aquela toalha. Ele está dando característica para que o leitor entenda, compreenda, tenha na sua mente, imagine na sua mente, né, como era tudo aquilo, mas sem passar emoção. Já no texto de Poe, observe que nós não temos expressões que simplesmente caracterizam, mas que dá emoção. Quando ele diz negro, ele não está dizendo preto. Porque talvez se dissesse preto, seria simplesmente ali uma cor escura. Mas quando ele diz negro, dá uma ideia sombria, dá uma ideia de algo mais profundo, é mais emocional. Quando ele diz da noite eterna, né? Ele está dizendo de uma eternidade aqui. Ele está dizendo de coisas sombrias, né? Então, de coisas infinitas. Então, observe que há mais emoção. Então, enquanto no texto de Amir, ele utiliza simplesmente para caracterizar os seus substantivos, os elementos que ele está utilizando, no de Poe é mais para emocionar, para dar emoção. Então, aí, a gente chega à conclusão
de que no texto de Amir Klink a gente tem um texto mais objetivo e no texto de Alan Poy a gente tem um texto mais subjetivo. Então, releia os textos a seguir. Relato de Amir descrevendo o que aconteceu durante a tempestade. O cabo de 16 milímetros voava no vento como um fiozinho de lã. Fazer as voltas e os nós pendurados sobre a espuma não foi nem pouco divertido. Em vez de falar em voz alta, eu gritava. Gritava para mim mesmo. O que deveria fazer? O que o nó não estava firme, que o nó não estava firme. Gritava para ouvir minha própria voz no meio daquela turbina eólica infernal, que não parava. Gritava para não parar de fazer força, para não desistir dos nós que era preciso dar. 2. Relato de Amir para a esposa depois da tempestade. Estou exausto, com dores por todo o corpo. Mal consigo me mexer. O vento estava forte demais e as ondas deram muito trabalho. O leme de vento segura o barco quase em qualquer situação, mas dessa vez ficou de folga. Não deu para usar nem o leme de vento, nem o piloto automático. Foi impressionante. Fala do narrador personagem no texto manuscrito encontrado numa garrafa. Ó horror dos horrores! O gelo se abre de repente à direita e à esquerda e rodopiamos vertiginosamente em imensos círculos concêntricos em torno das bordas de um gigantesco anfiteatro, cujos muros se perdem no alto da escuridão e da distância. Mas pouco tempo me resta para pensar em meu destino. Os círculos cada vez se estreitam mais. Estamos mergulhando loucamente nas garras de um redemoinho, em meio ao rugido, bramido e trovejar do oceano e da tempestade. O navio estremece, ó meu Deus, e começa a afundar. Em sua opinião, em que trecho a linguagem revela a intenção de provocar mais emoção no leitor? Então, aí nós temos o trecho 1, o trecho 2, o trecho 3. Então, um desses trechos, ele tem a intenção de provocar mais. Então, aqui do lado, no box do meu livro, a gente tem. Espera-se que vocês percebam que o trecho 3, ele revela maior carga emotiva e reforça isso pelo uso de comparações que enfatizam a gravidade da situação. Então, observe que já no começo a gente tem o horror dos horrores. Então, observe que essa não é uma expressão objetiva. Essa é uma expressão subjetiva. Ele expressa ali sua emoção, né? Ele caracteriza aquilo ali como um horror. Então, já temos aqui uma subjetividade. No trecho 2, pelo fato de o perigo já ter passado e tudo ter acabado bem, o relato revela mais tranquilidade, parecendo estar, portanto, menos carregado de emoção. Comente no trecho 3, foi escrito na primeira metade do século XIX, portanto, a linguagem em si difere bastante da linguagem no fim do século XX. Então, observe, né, que há essa diferença também, porque esse trecho ele foi escrito por Alan Poy no século XIX, né, no fim do século XIX, né, ou melhor, na metade, né, do século XIX. Então, há uma diferença aqui da linguagem, né, do tempo, aí a gente sabe que a linguagem ela foi se modificando, torna-se diferente ao longo do tempo. Então, de modo resumido, um texto ele pode ser considerado mais objetivo quando ele revela menos emoção e a linguagem é mais precisa. Um texto pode ser considerado mais subjetivo quando revela mais emoção de quem fala e sua linguagem deixa espaço para que a imaginação do leitor atue. Então, na objetividade, é menos emoção. É uma linguagem mais precisa. Afirma-se aquilo que de fato é, dá-se característica, dá, mas sem, vamos dizer assim, querer emocionar ou trazer a emoção do autor para o leitor. Enquanto no subjetivo, a gente tem mais emoção, a gente tem espaço aí para que o leitor ele também se emocione, ele imagine outras coisas, dá essas possibilidades. Entra naquela questão de que cada um interpreta de uma forma. No texto objetivo, as interpretações elas vão ser quase sempre iguais dos leitores, né? Ainda que cada um ele pense de uma forma, mas no texto objetivo, todos ou a maioria das pessoas que lerem, elas vão compreender da mesma forma, vão entender o que é da mesma forma. No texto subjetivo,
ele alarga essa questão da interpretação e aí cada um pode interpretar de uma maneira. Há uma subjetividade, há possibilidade de várias interpretações para os diferentes leitores. Então, considerando as conclusões resultantes das comparações, qual dos dois textos, de Amir Klink ou de Edgar Allan Poe, pode ser considerado mais objetivo e qual pode ser considerado mais subjetivo? E explique. Então, a gente pode perceber aí que no de Allan Poe existe mais subjetividade, porque uma das intenções dele é provocar maior agitação de sentimentos no leitor. Então, provoca-se no texto de Allan Poe, a gente vê mais sentimentalismo. A gente percebe uma provocação em nós, leitores, né, daquilo que ele viveu, daquilo que ele está vivendo. Tá? O leitor, o autor, né, estava vivendo. O trecho seguinte, em que a esposa de Amir Klink transcreve um relato do marido, foi escrito com mais objetividade ou com pouca adjetivação? Com mais objetividade, a pouca adjetivação. Estou exausto, com dores por todo o corpo, mal consigo me mexer. O vento estava forte demais e as ondas deram muito trabalho. Então, que escreva como se fosse o narrador do manuscrito encontrado numa garrafa, adjetivando ou fazendo comparações, para que a emoção seja transmitida com mais intensidade. Faça as adequações necessárias. Então, aqui, vocês vão dar mais emoção, tornando esse trecho objetivo um trecho mais subjetivo. O que isso quer dizer? É você colocar emoções, é você fazer comparações com coisas, com situações, entendeu? É você fazer com que o leitor ele não só imagine o que aconteceu, mas ele compare com outras coisas, talvez absurdas, que provoquem medo, que provoquem susto. Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui do lado. Estou exausto, sinto-me como se estivesse em pedaços. Mal consigo me mexer. É como se meu corpo estivesse paralisado pelas dores. O vento soprava forte como fosse o maior de todos os furacões, e as ondas furiosas, como gigantes endoidecidos, me deram muito trabalho. Então, observe que há aqui, né, por exemplo, quando fala do vento como se ele fosse um furacão, fala das ondas como se elas fossem furiosas, gigantes, né, monstros gigantescos, e aí trazendo aí mais subjetividade para dentro do texto. Vamos lá, vamos continuando. Espero que vocês estejam entendendo. Caso você não entenda, não compreenda, você pode postar lá no grupo, né? Não entendi essa questão, explica novamente sobre a objetividade, sobre a subjetividade, que eu vou voltar a explicar. Então, relatos e fatos reais e narrativas de ficção. Então, observe que nós temos fatos reais com ficção misturados aqui. Ao comparar os textos de Amir Klink e de Edgar Allan Poe, a primeira grande diferença que se observa é que o primeiro relata fatos reais vivenciados pelo próprio autor, enquanto o segundo, o manuscrito encontrado numa garrafa, narra fatos imaginados, fictícios, contados por uma personagem criada pelo autor. Chama-se de relato a narrativa de fatos reais. Quando os fatos são imaginados, trata-se de uma narrativa de ficção. Então, eu tenho o relato, são fatos reais, enquanto a narrativa de ficção são relatos inventados, criados. Seja uma narrativa de ficção, seja um relato de fatos reais, as duas modalidades de texto têm em comum o fato de serem narrativas. Portanto, em ambas, a intenção de contar situações. Então, todo texto narrativo conta um fato, conta uma história, e lá dentro dele nós vamos ter os elementos da narrativa, que são personagem, narrador, tempo, espaço, enredo. Temos os momentos da narrativa, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Vamos lá. Pela intenção de quem... As diferenças entre os relatos, fatos reais e a narrativa de ficção são determinadas pela intenção. Então, qual a diferença dos dois? Está na intenção de quem escreve, se vai relatar fatos reais ou imaginados. Qual é a intenção dele? É falar do que viveu ou é contar uma imaginação? Pelas escolhas de linguagens feitas a atender às suas intenções, né? E aí isso é importante. Que tipo de linguagem? É uma linguagem objetiva ou subjetiva?
Então, isso também é uma escolha do autor, quando o autor ele vai colocar, se ele quer ter mais objetividade, se ele quer ser mais subjetivo, pelo tipo de portador do texto, se vai ser publicado num jornal, numa televisão, num livro, na revista, na internet, né, e etc., e pelo tipo de leitor a quem se destina. Então, essas são as diferenças que nós temos de um texto para o outro. Lembrando que isso quem escolhe é o próprio autor. Esses aspectos do texto vão determinar se se trata de um texto literário, que é uma narrativa de ficção, ou de um texto não literário, que é o relato. Então, isso nós vemos estudando isso desde o outro modo, sobre o texto literário e o texto não literário. Os textos literários, eles são mais subjetivos, né? São narrativas de ficções, são contos, são crônicas. Então, são textos que são poemas, as músicas, são os textos literários, são mais subjetivos, trata-se de emoções. Enquanto o texto não literário, como é o caso do relato, o não literário, né, são textos que tratam da realidade aí, e são mais objetivos. Identifique os elementos que compõem cada um dos textos, para isso preencha as colunas do quadro a seguir, de acordo com o que se pede. Então, de costas para o ano novo, manuscrito encontrado. Então, o tempo. Quando ocorre o fato? O Jamir Klink, que é de costas para o ano novo, na passagem do ano novo, né, durante uma tempestade, então era de um ano para o outro, e aí ele passava por uma tempestade. No manuscrito, a noite era uma noite durante uma tempestade. O espaço onde ocorre o mar ao sul da Austrália, dentro de um veleiro, que é o Jamir Klink, o de Alan Poe, mar dentro de um navio. Personagens, pessoa, quem é que participa? No Jamir, o próprio Amir, e já no do manuscrito é o narrador personagem. Observe que Alan Poe, ele é o autor do texto. Então, ele é quem escreveu aquele texto. O narrador é quem narra. Então, esse narrador, ele pode ser qualquer pessoa, pode ser o próprio autor, pode, mas o autor, ele dá a ele. Por exemplo, a gente poderia ter um narrador em personagem que é uma mulher, mas o texto é escrito por um homem. Entendeu? Então, no de Alan Poe, não é o Alan Poe, o personagem, é o narrador personagem, a pessoa que viveu aquele fato. Enredo e a ação. O que acontece? O navegador enfrenta a tempestade com seu veleiro e sobrevive. No de manuscrito, no de Alan Poe, o narrador conta que está escrevendo, né? O que acontece durante a tempestade e provavelmente não sobrevive, mas deixa o manuscrito em uma garrafa. Então, aqui nós temos o que? Os elementos da narrativa: tempo, espaço, personagem e o enredo, certo? Compare no quadro os elementos dos dois textos. Pode-se afirmar que os textos têm elementos equivalentes, tempo, espaço, personagem, pessoa, enredo, ação? Sim, em ambos os textos pode-se localizar o tempo, o espaço, a personagem, ou a pessoa e o enredo, ou a ação. Qual dos dois textos pode ser considerado um relato? Os elementos que compõem podem ser comprovados. O texto de costas para o ano novo. Todos os elementos que o compõem são localizáveis no mundo real. Então, aí, por isso que é um relato, né? Então, se você observar, tudo que tem no texto de Jamir Klink são fatos, são coisas reais. Não é algo subjetivo, é algo objetivo. Trata-se da realidade. Certo? Então, aí, seguindo, nós vamos para a forma de organizar o texto escrito. Então, os parágrafos. Então, é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? O texto em prosa é aquele texto organizado em parágrafos, né, que são as linhas contínuas que formam os parágrafos, diferente de um texto em verso, que são os versos que formam as estrofes. Versos são linhas quebradas. Então, aqui nós temos os relatos como um texto, né, em prosa, porque ele é formado em parágrafos. Voltando ao primeiro texto deste capítulo, de Costas para o Ano Novo, constatamos que o autor dividiu em 3 parágrafos. Esses parágrafos podem ser assim construídos.
No primeiro parágrafo tem as ideias principais. É o início da tempestade e a primeira avaria no barco. O que é a avaria? É o dano, né? O estrago. O primeiro estrago causado ali no barco. Então, isso ele traz dentro do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, a gente tem a ideia principal. Luta contra a tempestade dos couves. Terceiro parágrafo, ideias principais. Luta contra a tempestade dentro do barco e o desfecho. Em seu relato, o autor utilizou os parágrafos para separar e organizar nas frases do texto em torno de unidades de sentido, de ideias centrais. Observe que cada um dos parágrafos se desenvolve em torno de uma ou mais ideias centrais. Então, se a gente vê ele, né, organizando ali em parágrafos, né, fazendo a separação por frases, né, nas unidades de sentido. O que é uma unidade de sentido? São os sentidos, né, o que aconteceu cada coisa. E ele vai fazendo ali a relação. E existe, então, ali o que é as ideias centrais, né? Há uma centralização ali de um pensamento, né, do que ele pensa. Então, observe cada um dos parágrafos se desenvolve em torno de uma ou mais ideias centrais. Você leu 4 parágrafos do relato de Marina, identifique em cada um deles a seguinte unidade de sentido. A ideia é um núcleo, né? O centro, o núcleo é centro. Então, a atividade Amir Klink depois da tempestade está no 4º parágrafo, isso do texto de Marina. Fala de Amir descrevendo o seu estado, está no 3º parágrafo. Fala de Amir descrevendo a tempestade no 2º parágrafo. E a preocupação de Marina está no 1º parágrafo. Então, observe que em cada parágrafo vai ter um núcleo, uma ideia central que é desenvolvida ali dentro daquele parágrafo. O texto manuscrito encontrado numa garrafa está dividido em 4 parágrafos. Identifique em cada um deles as seguintes: unidade de sentido ou ideias núcleo. Inquietação e expectativa. 3º parágrafo. Uma onda monstruosa. 2º parágrafo. Gelo e escuridão. 1º parágrafo. E desespero em meio do turbilhão no 4º parágrafo, certo? Então, de modo resumido, o relato de viagem é uma narração de fatos vivenciados em tempo e em espaço. A intenção é registrar para documentar e não ser esquecido. A linguagem tende a ser mais objetiva, narrada em primeira pessoa, predominância do tempo passado, uso de adjetivos para caracterizar acontecimentos e situações. Se constroem elementos que respondem às perguntas quem, o que, onde, quando, são os elementos da narrativa. Os leitores é para quem aprecia. Aqui na prática de oralidade, vocês vão ler aí, se preparar, se organizar, né, para contar para nós de modo muito resumido um relato seu, vivenciado por você, e na nossa próxima aula você vai postar o seu áudio. Então é importante que você já grave, já deixe o seu áudio gravado, lembrando, né, que precisa ser muito curto, por conta, né, ser muito direto, não ficar com muitos arrodeios, por conta do tempo, né, do áudio ali que você vai gravar, senão não consegue postar no ar, certo? E aí, depois, a gente tem outras linguagens, essa pintura de memória, que você deve responder e colocar lá no plural a sua resposta, certo? Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês não compreendam, vocês postem lá no grupo que nós vamos, né, que eu vou tentar tirar a sua resposta. Deixe-me verificar se era isso. É isso mesmo, nossa aula de hoje. Abraços para todos, certinho?